Glória. Shalom. Glória a Deus. Quem está bem aí? Quem está muito feliz? Amém. Rapaz, o senhor está parecendo um menino, viu, pastor Brás? Aí, todo... É. Você que está aqui nessa noite, está muito feliz, poderia aplaudir ao Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha aí, um monte de roupa aparecendo. Não é não? Tome seu assento. Não entenderam não, né? Alguém encontrou um celular ontem? Da pastora Rosa, por favor. Ela está aguardando. Isso. Cadê a pastora Rosa? Isso. Pronto. E o mobile available for you. Amém, igreja? Estamos em um momento maravilhoso. Estamos vivendo um tempo extraordinário do Eterno. Estamos tendo uma grande oportunidade de mergulharmos na presença dEle e nos derramarmos diante da sua presença. E esse fluir é muito bom. É um fluir que nós conseguimos fazer uma autoadmoestação e experimentarmos da dádiva que é Teu Espírito Santo, pulsando e falando dentro de cada um de nós. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 17. Uma convocação. Domingo, às 8 horas da manhã, vamos fazer uma ação. Toda a igreja está convocada. 8 horas da manhã, vamos fazer um tzedakah, junto com doadores de amor. Vamos nos unir aos doadores de amor e todos nós iremos, capitaneados pelo líder, que é Wagner e a sua esposa, invadir as comunidades para falarmos do amor de Cristo. Amém? É uma convocação. Então toda a igreja está convocada. Vamos sentir um pouco mais do que é estarmos adentrando nas casas, sentindo experiências com o Espírito Santo e fazendo a obra do Senhor. Você que nunca mais veio, que aos poucos foi saindo, chegou a hora de voltar e nós fazermos essa obra na comunidade. Toda a igreja está convocada. Não deu nem tempo fazer o flyer, porque foi uma convocação extraordinária. Amém? E já é o nosso tzedakah do Yom Kippur. Amém? O que é que vamos fazer durante essa semana? Durante essa semana a gente vai arrecadar alimentos, cesta básica, ou porventura todos que estão nessa peregrinação de Yom Kippur, o Espírito Santo vai tocar em cada coração para fazer algum tipo de oferta, algum tipo de situação que você venha estar contribuindo para que essas casas que vão ser visitadas num domingo, às 8 em ponto, estaremos aqui para sairmos por volta das 8h30. E assim, visitando as casas em grupos, nós vamos fazer aquilo que o Senhor estabelecer. E a casa que for visitada, vamos orar, falar do amor, ministrar cura e servir como igreja, porventura na necessidade que aquela casa esteja enfrentando. Quem vai estar aqui domingo? Levanta a mão e segura, só para eu olhar para a sua face e me lembrar.
Amém. Você nunca mais foi. Domingo você quer ir? Quer ou não quer? Pronto. É assim. Você quer? Pronto, então você vai com a gente, meu amigo. Deixa eu ver do lado de cá. Visitar as casas. Cláudia vai. Isso. Quem não levantou a mão é porque não vai, não é isso? Amém. Glória a Deus. Igor, não vi sua mão. Você não vai não, é? Amém. Glória a Deus. Isso. Amém. Glória a Deus. O céu, anote o nome de todo mundo. Incomode, perturbe cada um de vocês. Para nós estarmos relembrando do como é bom estar indo nas casas falar do amor de Cristo. Amém? Amém. Eu acho que é isso aí. Terça-feira encerra o período de leitura de Deuteronômio. Para nós soltarmos no grupo do Yom Kippur o manual do Yom Kippur. E glória a Deus. 1 Reis 17, 2. Vamos seguir? Todo mundo achou? Amém. Quem está nos acompanhando, fiquem até o final, sejam todos muito bem-vindos. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que alimente você, ou que ali te sustente. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia do ribeiro. Passados alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água, para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim
e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Então lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois o fará para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia, diga até o dia, em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vá para o 17, o versículo, tá? Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. Disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. Ele o tomou dos seus braços, o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então chamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o quinto, e deitando-se dormiu debaixo do zimbro, e de súbito o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. O 7. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te terá, ou será, o teu caminho. Fechem os olhos. Amado, soberano, eterno Deus, aqui estamos na Tua presença em mais uma noite maravilhosa, que desfrutamos e desfrutaremos da profundidade da Tua palavra. O Senhor Deus eterno já tem falado, meu Deus, através da abertura, dos louvores entoados, da adoração profunda que esse altar tem se derramado e entregue ao Senhor. E agora chegou o momento de nós sermos ministrados através da Tua palavra, ó Deus. Então nós estamos rendidos, dependentes e totalmente carentes de tudo aquilo que o Senhor tem a falar, cumprir, fazer, manifestar. De nós mesmos não existe nada que produza bem-aventurança. Portanto, nós rogamos a Ti, através do Teu Espírito Santo, nosso Deus, que a Tua palavra se revele, que haja um entendimento e um excelente nível de interpretação na igreja. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Seja o único exaltado, engrandecido e glorificado. Eu não tenho nada de mim, portanto, faz tudo do Senhor. Repreendido seja todo mal, toda sonolência, todo agente das trevas, que impedem o povo de serem
ministrados através da tua palavra. Declaramos também céus abertos e a clareza da tua palavra. Em nome do nosso eterno Yeshua. Amém. Amém e amém. Dependência, confiança e medo é o tema. Dependência, confiança e medo. Ou poderíamos falar os 3 estágios de Elias. Significado do nome de Elias, o tisbita, quer dizer: o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Deus. É uma declaração muito forte que tira qualquer tipo e margem de dúvida. Acorda a moça ali, ela cochilou, acho que ela embarcou mesmo. Então, dá uma água para ela. Isso. Louvado seja Deus. Amém. Então Elias, o profeta dos profetas, um homem que a sua trajetória de vida, além de ser inspiradora, gera em nós uma paixão ardente de desejarmos ver milagres, 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 milagres. Um homem que ele falava segundo a minha palavra, não por altivez, não por hegemonia de cunho particular, mas por relacionamento, que o próprio nome já dizia. O próprio nome já era chancela, evidencial que a vida não era dele, a vida dele em si era uma representação da própria vida de Deus, em atuação na terra. Um defensor nato, um homem destemido, um homem que no seu labor fala-se pouco da sua genealogia, ou melhor, nem fala, só fala de o tisbita. Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que ele vinha ali, provavelmente da proximidade de Gileade, e ali ele habitou. Só que na realidade, quando Deus não quer deixar muita explicação, Ele dá muito maior ênfase aos fatos. E por falar em fatos, a vida de Elias em si, além de ser emocionante, desperta dentro de cada um de nós. Principalmente em um tempo como esse que estamos peregrinando. Estamos decididos a nos moldar de acordo com o querer do Eterno. De acordo com aquilo que Deus busca e estabelece para a vida de um cristão. Observe que em meio a um momento delicado, uma associação, INRI, ou INRI, é um rei. Ele vai fazer uma política de boa vizinhança. Ele é o pai de Acabe. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma associação. E nessa associação, Acabe casa com Jezabel. A história você já sabe. A partir daí, é instaurado em Israel culto pagão. Deuses são eleitos dentro da pátria. Uma pátria que é amada por Deus. Uma pátria que foi separada por Ele. Não porque é bela, não porque é grande, não porque tem valor, mas porque Deus amou. Ponto. E é tremendo. Deus diz assim: eu te escolhi, Jerusalém, não por causa da formosura, não por causa da beleza, não por causa das posses. Eu te escolhi porque te amei. Aleluia.
Então Deus nos escolheu e te escolheu. Não foi por causa de nada que você tem a oferecer. Não foi por causa de nada que você fez um dia. Ah, esse mérito eu tenho. Não, não tem. Num dia que precisou ser valente, eu fui valente. E por isso que Deus me chamou. Não, não foi. Não foi pela sua grandeza, ou porque você é gordo, porque você é magro, porque você é alto, porque você é baixinho. Não! Ele apenas nos amou. Ele apenas nos amou. Aleluia. Aplauda forte a esse Deus. Glórias a ti, eterno. E aí a perversão chegou. Lembrando que nesse tempo, existiam 2 reinos em Israel. Foi separado. No final do reinado do rei Salomão. Então foi separado em 2 partes. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte ficou com sede Jerusalém. E reino do sul, Samaria. Ou um ou outro. Mas eu acredito que eu estou certo. Acredito, não quer dizer que é. Falha a nossa memória. Mas em meio a essa separação, 2 tribos eram representadas em um e 10 tribos eram representadas em outro. Porque as 2 tribos aceitaram ser cumpridoras de tudo aquilo que Davi tinha estabelecido. As demais disseram, não vamos cumprir nada que Davi estabeleceu. Mas isso não vem um caso aqui agora. O que vem um caso aqui agora é que existem templos de adoração a Baal. E Baal, ele é conhecido por 2 grandes feitos miraculosos. Ele é o Deus da fertilidade e o Deus da vida. E ele conseguiu implantar dentro da cultura do povo que Deus chamou, amou, separou, escolheu, esse fator determinante. Um povo que já tinha experimentado da mão de Deus. Um povo que já tinha visto Deus livrar, Deus guardar, Deus restaurar, Deus curar, Deus dar vida a quem não pode gerar. Se permitiu aceitar, e não somente aceitar, começar a cultuar deuses estranhos e pagãos, capitaneado por uma senhora, Jezabel, que para poder ir morar lá, ela falou, eu só vou para lá se eu puder levar todos os meus objetos de adoração. Assunto número 1, tome cuidado com a associação. E cuidado com quem você traz também. Cuidado porque você fala, eu vou. Não, eu vou, eu tenho coragem. Mas eu preciso levar algumas coisas minhas. Aí você pergunta logo, que coisas? Não, é uma besteira. Eu vi uma besteira que aconteceu em Israel. Por causa de uma associação. E na mente do rei, era só para não ter guerra. E na mente dele, era só para ter paz no ambiente. Mas na astuta cilada do diabo, é tudo que ele precisa. Alguém bem intencionado, mas sem visão espiritual. Aliás, está infestado de gente assim. A maioria das pessoas que estão na igreja, elas estão bem intencionadas, a saber, eu e você. Mas nós estamos com a visão e o discernimento. Nós estamos alinhados com a visão, missão e propósito. Bem intencionado é fato que você é. Ao sair de casa, você veio aqui. Se isso não for bem boa intenção, isso é o quê? Isso é uma boa intenção. Mas o que o culto causa em você? Quando você sai do ambiente do culto, o que você leva para casa? O que na sua bagagem vai? Porque você vem receber e entregar. Ah, não, eu venho entregar. Não, você vem receber também, porque o próprio Deus falou que não dispensará jamais ninguém de mãos vazias,
porque Ele é um Deus que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e principalmente, além disso, daqueles que o amam. Então, buscar recebe galardão, amar recebe dupla honra. Que Deus maravilhoso! Foi esse Deus que nos amou, não porque você é inteligente, não porque você é doutor, não porque você é um mestre, não porque você é empresário, não porque você não tem nada, não porque você tem tudo, apenas Ele nos amou e para. É o amor dele. Eu não entendo porque Deus insiste tanto, é o amor. Quantas vezes Israel se desviou e Deus falou: eu te amo, volta-te para mim. Se você se arrepender, se você se prostrar, eu irei agir. Certa vez, Salomão, na entrega daquele maior sacrifício que nós conhecemos, que ele sacrificou centenas de milhares, ele vai dizer assim: Deus, eu tenho um pedido a fazer. Responde a oração feita nesse lugar. Responde o clamor. Quando o povo se arrepender, quando o povo vier, aí ele começa a falar tanta coisa e Deus anota, depois Deus se apresenta e fala assim: eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua oração, eu recebi o sacrifício, e eu estabeleço contigo hoje conserto, aliança. E aí Deus começou a responder. A oração eu vou responder. Se porventura alguém se distrair, se desviar, e eu penalizar, se esse indivíduo porventura voltar a me adorar, se prostrar, se arrepender, eu irei ter misericórdia. Uau! Esse é o Deus, diferente dos deuses pagãos, que cobram indulgência por tudo, e não tem eficiência para cumprir nada, mas trabalham com ilusão. Um acordo é feito na terra, acordo real. Chega uma moça e diz assim: eu levo meus objetos, eu levo meus amuletos, eu levo tudo que é meu, para fazer o quê? Culto pagão. Então, para você entender o motivo pelo qual essa seca vem na terra, a seca dos 3 anos, é porque um Deus pagão precisa ser envergonhado. A fama que deram, vida e fertilidade. Elias chega e diz assim: segundo a minha palavra, não cairá água na terra, nem orvalho. Porque quando não tem água é tranquilo, quem amanhece no monte sabe. Não choveu, mas está molhado, é orvalho. O que é orvalho? Benevolência, para aguardar o tempo da chuva. O que é orvalho? É Deus dizendo: tudo é meu, tudo é meu. O orvalho é a graça para o passarinho. O orvalho é o favor de Deus para a abelha. O orvalho é para que todo organograma estrutural criado não pare de produzir. Ah, mas é uma seca. Mas Deus é o Deus que está agindo em meio à seca. Tem muita chuva, Deus também está agindo. Deus é maravilhoso, Deus é abundante, e está disposto a fazer, a cumprir, a realizar. Tanto querer quanto realizar vem dele. Então o desejo do teu coração, você fala: eu tive um desejo, foi dele. Eu pensei em fazer algo especial, veio dele. De nós mesmos, pouca coisa que exerça cuidado, zelo e benevolência. Então ele profetiza, e quando ele profetiza, ele diz assim: ó, não vai ter atalho. Se ele é Deus, ele mude essa palavra, porque estabeleceu decreto em toda a nação, que o Deus que gerava vida e vitalidade e vigor era Baal. Elias chega e fala assim: segundo a minha palavra, não vai ter água. Quero ver ele ser isso, sem a mão do que manda em tudo. E aí não cai. Imediatamente Deus diz para ele: ei, retira-te
daqui. Vai para o outro lugar. Vai para o Ribeiro de Querite. Lá, beba sua água. Mas eu já ordenei aos corvos que lhe sustente. Engraçado é que está bem claro que quem tem que providenciar a água é Ele. Do ribeiro beberás. Não vai vir uma água diferente do céu. Profetizou, vai vir uma condenação. Você vai junto. Ah, mas Deus vai ser glorificado. Vai. Mas você vai ser penalizado também. Por isso que precisamos fazer uma interpretação muito coerente quando os dias maus vêm à terra. Quando os dias difíceis vêm à terra. Nós iremos ser colocados em um lugar diferenciado para não sofrer? Deus prometeu dar livramento para nós. O que é o livramento? Em meio a tudo que estiver sucedendo e você permanecer fiel, certamente livramento virá. Certamente socorro virá. Mas em que horas? Graças ao Eterno que Ele não falou. Senão a nossa adoração era robótica. A nossa obediência era condicionada por saber da data, do dia, do horário, do momento. É o povo que está aguardando Jesus voltar. E se soubesse o dia, as igrejas estariam todas vazias. Por quê? Ainda tem um tempo. Eu não vivi nada. Eu não vivi nada, eu nem experimentei nada da juventude. Eu vou lá, faltando aí pelo menos uma semana, eu voto. Aí o Senhor estabeleceu que daquele dia e daquela hora, nenhum filho sabe. Nenhum filho. Por quê? Não sei. Porque a adoração que eu tenho que desenvolver perante Ele, para Ele, é uma adoração espontânea. Eu estou passando por privações, por guerras, por situações, quaisquer que sejam o nível. Mas isso não pode atrapalhar. Isso não pode impedir o me aproximar do Eterno. Eu não posso estar me apresentando no altar, feliz, alegre, somente se Ele fez. Somente se Ele cumpriu aquela promessa. Ele é o Eterno. E Ele sendo eterno, cumprindo Ele é eterno. Não cumprindo Ele é eterno. Ah, eu estou aqui arrebentado, Ele é eterno. Eu estou aqui moído só pela misericórdia, Ele é eterno. E precisamos, o diácono Igor, ele abriu e ele falou das tábuas estabelecidas, não mais no monte, mas dentro dos umbrais das portas. Porta exterior e porta interior. É nós estabelecermos e fazermos com que os nossos filhos, eles possam recitar. Recitar o quê? Ouve Israel, Deus é bom. Ouve Israel, o Senhor é bom. Ouve Israel, Ele é poderoso. Porque os nossos filhos certamente vão ver os pais passando por aflição. Só que esses pais, mesmo passando por aflições, vão recitar para os filhos: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus nos chamou com um grande objetivo. Deus nos chamou com um grande propósito. Adore ao Senhor, mais adorem, mais adorem, mais adorem. Só adorem, só adorem, só adorem. Aleluia! Quando a igreja adora, quando a casa adora, quando os filhos adoram, algo acontece de forma sobrenatural. O céu é abalado e o inferno é perturbado, porque em meio a tudo de mazela, você dedicar um tempo a adorar, ops,
vou orar, ei, vou adorar, ei, vou buscar a face. Deus diz assim: sai daqui, Elias, vai para um lugar que eu já preparei. Comida em 2 turnos. Se não tem chuva, não tem engorda, não tem virilidade, o pasto não é verdejante, está tudo caótico, mas tem corvos debaixo de um envio celestial, retirando carne que não é da carne. Ah, você não entendeu. Retirando carne que não é da carne, carne do Espírito, para nutrir um homem que ama a Deus. A água, ele tinha que beber dali. Que água é aquela? Água da consequência. Ele liberou a profecia, o céu acatou, cumpriu, deu livramento, porque quem está alinhado com Deus recebe livramento. Livramento. E recebe socorro. Passado alguns dias, esses alguns dias que vocês estão vendo aí, foram alguns meses. O cara tem rodízio de manhã e de noite. Pois é. E ele vai trazer pão e carne. Picanha. Um pãozinho quentinho. O pão do céu. Ele está trazendo é fundamento. Quem olha assim fala é comida, não, é fundamento. É fundamento do céu. E aí ele diz assim, ó, se arruma, secou aqui, não tem mais água. Vai agora para uma viúva de Sarepta, que eu já ordenei ela, que lhe sustente. Ele pega, se arruma prontamente e segue. Na entrada da cidade ele encontra com a senhora. Essa senhora, ele diz assim, ei moça, pega uma vasilha e me dá um copo com água. A moça imediatamente ela sai e vai pegar e fala, ó, deve ser ela mesmo. Aproveite, traz um bolinho, que eu ainda estou com gosto do pão de ontem do corvo. Traz um bolinho, um pãozinho aí também. Ela falou, tão certo, como vive o Senhor, teu Deus. Aí ela começa a falar, eu estou debaixo de uma sentença. Inclusive, essa sentença ia finalizar hoje. Eu saí para buscar ou para apanhar lenha, para fazer a última refeição com meu filho. O que eu tenho em casa, pão eu não tenho, um bolo eu não tenho. O que eu tenho lá é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu peguei essa lenha para poder fazer essa refeição, para nós comermos e morrermos, né? Aí ele falou, não, tem uma notícia melhor. O céu me mandou vir aqui. Você vai fazer o seguinte, acenda seu fogo, faça o que você falou, só que antes de você comer, me sirva primeiro. Me sirva primeiro. Aí agora, você vai ouvir um homem não usando mais o seu nome. Porque tem coisa que você diz assim, ó, segundo a minha palavra, e uma terra toda é abalada. Mas falando de uma senhorinha com uma senhorinha que quer morrer, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. O azeite e a farinha não vai acabar.
se ele falasse, segundo a minha palavra, esse pão eu vou comer, vou me alimentar, tu também vai, e inclusive eu vou morar aí. Que eu vim aqui porque Deus me enviou. Deus mandou, e não crie problema com o céu não, que eu sou profeta. Não, na angústia de morte, você pode falar o que for. Ele fala assim, o Deus que eu estou na presença, assim diz o Senhor, cuja presença eu estou. Não vai acabar azeite, não vai acabar farinha. E aí ele faz relatos exatos, como foi esse relacionamento, nós não sabemos. Eu sei que comeram muitos dias, está tudo bem, tudo legal, e toda vez que Deus vê a gente se acomodando, Ele dá um beliscão. Estava tranquilo demais, todo Israel se arrebentando, e Elias comendo rodízio, de manhã e de noite. De manhã e de noite, os corvos vindo servir para o abençoado pão e carne. Hein? Não era crua, que o povo não come carne crua. Era assada mesmo, meu irmão. Hein? Era o rodízio. Deus falou, ó, vai secar. Vá para a casa de uma viúva, que eu já ordenei a ela. Quando Deus fala assim, eu já ordenei ela para que ela te sustente. O que é que vem na nossa mente? Deus já falou com a pessoa. Ela me envia, vai dizer, é você o homem que Deus falou comigo? É assim? A gente espera isso, né? Só que não. Como é que Deus vai comprovar para ele? Ele sendo o homem de Deus quando chegar lá. Para a pessoa comprovar que foi Deus. Observe que a mulher ela dá uma resposta. Quando ele vê a mulher, vive o Senhor teu Deus. É o Deus dele. É o Deus dele. Ela ainda não passou por um processo de aceitação. A viuvez ainda está pulsando, ainda está latente, ainda está doendo. Viuvez, necessidade, dependência e angústia de morte. Está latente isso naquela mulher. E Deus fala, eu já ordenei uma mulher para te sustentar. Ele chega lá, e qual é o sustento que tem lá? Um punhado de farinha, e um pouquinho de óleo, uma mulher amargurada, desesperada, porque diz assim, ó, eu só vou comer aqui e já vou morrer. Acabou aqui. Vá montar em outro lugar. Aqui não. Só que falou, ei, assim diz o Senhor, cuja presença eu estou. Não vai acabar. O teu problema é comida? Chega. Não vai ter mais problema. O teu problema é a necessidade? São os ciclos emocionais? Chega. Desespero, a ponto de querer morrer? Chega. O rei chegou, o céu chegou, o Deus cuja presença eu estou, chegou. Aleluia. Glórias a ti, eterno. Está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. E ele comendo pão por muitos dias. E está tranquilo que ele está bebendo água e comendo pão. E outra coisa. Existe um recipiente que guarda água. Na casa daquela mulher. Porque foi a primeira coisa que ele pediu para ela, foi água. Você tem água? A água que você tem é da vida? Ela imediatamente não questionou quando o assunto foi água. Quando o assunto foi água, ela não questionou. Ela foi. Ele falou, ei, aproveita e traz uns pão também. Falou, aí não. A água tem. O do céu tem. Da terra que é o negócio aqui.
Algum maluco profetizou um negócio aí. Imagine. Ela está recebendo na casa dela. O cara que fez uma declaração que abalou toda a estrutura. Ainda vai ter que sustentar esse cara. Ainda vai ter que alimentar ele. Beleza, está comendo, está bem. A harmonia chegou. Só que chegou a hora do teste. Porque falar que Deus é na vida é muito fácil. Vive o Senhor, cuja presença eu estou. O menino pega e adoece. E a doença aumentou. A enfermidade não teve cura, o menino embarcou. Veio a óbito. Acabou a amizade. A mulher chega para o profeta e fala assim: comeu meu pão, ô miserável, por que você não deixou a gente morrer junto naquele dia? Você trouxe uma palavra. E hoje o menino está doente e morreu. E aí? Falou assim: o que eu fiz a você? O que eu fiz a você? O que eu te causei? Ela está dizendo assim: rapaz, eu te dei pão. Eu te dei pão esse tempo todo. A multiplicação veio do céu. Mas a matéria estava aqui em casa. Você pegou aqui, você está dormindo aqui, está vivendo aqui. E meu menino morreu agora. Só que Deus queria fazer algo naquela casa. Porque a resposta dela depois vai dizer o seguinte: quer dizer que aquilo que ninguém sabia, você veio trazer à tona agora. Ah, você não entendeu. O que eu fiz contigo para trazer as minhas transgressões à tona agora? Uau! Será que foram... Que peso de consequência para ela estar reconhecendo que o profeta revelou o que ela tinha, a ponto de ter pago com a vida do filho. Vai acontecer uma conversão em casa. Porque o profeta, ele é constrangido, porque ele recebeu da benevolência da casa. Agora que o Senhor veio aqui, revelou tudo que estava em oculto, porque o Deus até aquele momento ainda era de Elias, não é dela. E vai ter uma conversão naquela casa. Resumindo, ele sobe, bota o menino, diz assim: Deus, se eu estou lá tranquilo, comendo meu rodízio, o Senhor me tira de lá. Mandou eu vir para cá, dizendo que a mulher ia me sustentar. Agora o Senhor pega e mata o filho da mulher. Vai dar algum problema sério aqui, Senhor. Eu preciso de um milagre. Viu que a palavra dele não funciona para tudo? Deus, faz alguma coisa, por favor. Deus, manifesta do teu milagre, por favor. Resumindo, o menino ressuscita. Ele volta com o menino, entrega a mãe. E ela fala um negócio interessante. No 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei. Está dando comida a um cara há um monte de dia, sem nem entender por que está dando. Agora sei que tu és o quê? Homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca, pergunta que não quer calar. A palavra de Deus na tua boca é o quê?
Não estou falando de expressão. Estou falando de vivência, de cumprimento, de obediência. O que a palavra de Deus é nos teus lábios, na tua vida. Após esse episódio, ele sai de lá. Não tem mais clima, não. Já comeu, já bebeu. Deus sempre tem que dar um sacode, né? Na gente. Por quê? Porque Israel ainda está contaminado. E precisa de alguém com coragem, com bravura, para fazer o que tem que ser feito, para falar o que se faz necessário ser dito. Em dias que o povo não quer ouvir a verdade, seja você o atalaia, seja você o porta-voz, seja você quem se separa, seja você quem faz a diferença. Ele pega, sai, e logo após isso você sabe o que vai acontecer. Ele vai convocar no Monte Carmelo um desafio, que ali elimina os altares pagãos. Oh, glória! Ali o inferno foi pego com as calças curtas, e o Deus de Israel julgou a causa, e o Deus de Israel manifestou da sua glória, e o Deus de Israel fez prodígios e maravilhas. Quando os profetas de Baal, Azirá são eliminados, Jezabel manda um mensageiro para avisar para ele: amanhã, essa mesma hora, o que você fez com eles, eu farei com você. E segundo a leitura, e ele sentiu? Do rodízio, a farofa, ao medo. Você está preparado para poder ter tudo hoje? Tem uma palavra que você abre a boca, o céu cumpre. E amanhã você profetiza e não acontece nada. E amanhã você chega na casa de uma senhora que tinha pão, mas agora tem morte. Você fala: e agora? Estou com as mãos atadas. Por quê? Eu estou aflito. E o aflito não consegue produzir resposta na vida do que necessita. Não consegue. Porque você quer que Deus haja em uma situação de um terceiro, sendo que na sua situação você está sem esperança. Você está tocando, vivendo a sua vida muito mais preocupado com os seus nãos recebidos, com o que não aconteceu na sua vida. E Deus está te chamando para cumprir um ofício. E em meio a esse ofício, Ele te dá pão. Eu não sei qual estágio que você está. Talvez você já passou do estágio do corvo. Veio a seca, veio a necessidade, mas na sua casa tinha rodízio de manhã e de tarde. Todo mundo reclamando, mas o seu salário multiplicava. Todo mundo maldizendo, mas na sua casa, por causa das leis estabelecidas, da obediência e do favor do Eterno, você viu a crise virar oportunidade na sua casa. Você viu as coisas sucederem com o favor de Deus. Você viu corvos chegando, tocando sua campainha, dizendo: ó, Deus que mandou, Deus que mandou, Deus que mandou, Deus que mandou. Aleluia, aleluia, aplauda forte. É um tempo maravilhoso, é um tempo maravilhoso. Primeiro, a nação está pervertida. Segundo, a nação está corrompida. Terceiro, os governantes são imorais. Então nós temos tudo preparados para nós vivermos momentos
extraordinários. Liberar palavras que vão se transformar em decretos. E Deus há de manifestar. Você ter santidade no corpo, para os teus lábios emitirem declarações, e o céu acatar, e não somente acatar, dizer assim, ó, fique em casa um pouquinho, eu já ordenei que um povo aí guarde vocês, eu já ordenei que um corvo leve o que você precisa, porque falou a verdade, porque manteve-se íntegro, porque manteve-se na retidão. Então quem se mantém na verdade, na integridade, na retidão, o céu é responsável por produzir suporte, socorro e sustento. Eu quero dizer para vocês que quando você está em meio a uma chamada convocada por Deus, nós não temos como determinar o dia que deveríamos ter nascido. Ninguém aqui tem. Poxa, eu queria ter nascido em outro tempo. Eu não. Eu nasci nesse tempo para manifestar a glória de Deus nesse tempo. Eu nasci nesse tempo e eu preciso ser aguerrido nesse tempo, destemido nesse tempo, corajoso nesse tempo, verdadeiro nesse tempo. Gerar santidade e ensinar o povo a ser santo nesse tempo. Ah, mas as coisas são muito difíceis, é muita tecnologia, muita coisa que distrai. Você foi chamado nesse tempo. Use os mecanismos, as ferramentas nesse tempo e manifeste a glória de Deus nesse tempo. Então, Elias, depois que faz tudo aquilo, para que foi chamado? Porque você vai ver muito milagre acontecendo, mas Elias foi chamado com um único objetivo: restaurar o altar. Quando ele restaurou o altar, ele sentiu um medo que ele nunca tinha sentido na vida. Quando ele teve coragem de fazer o que tinha que ser feito. Porque, quando você vê, teve um homem que quando Jezabel matou a espada aos profetas do Senhor, esse homem, ele guardou alguns profetas e alimentou eles. E foi muito benevolente, essa ação foi maravilhosa. Mas o altar continuava no chão. Ah, guardou os profetas, deu pão aos profetas, mas o altar está no chão. Você pode dar alimento, dar sustento, mas profeta não é para estar escondido não, irmão. Profeta pode ser guardado por Deus para um tempo. Escondido não, ele está guardadinho ali. Saia daqui. Por que eu digo que ele estava guardado pelo próprio Deus? Porque segundo a leitura, diz que Acabe chega para ele e fala: não teve lugar na terra que eu te procurei e não te achei. Então, Deus guarda. Deus guarda. Deus protege. Pode vir uma mirília, pode vir inimigos, milhares, centenas, milhões, dizer assim, ó, vamos atrás dele, todo o Brasil, todo o planeta. E se Deus disser, não acha, não toca. Passa por você 10 vezes, correndo, não, ninguém achou. E você lá, ó, o corvo te dando comida, e você adorando a Deus. Aleluia. Queridos, calma. Então afim mesmo de calma. Tu fala assim, a gente aflora, né? Deus, é meu Deus, é meu Senhor. Só que Elias está lascado agora. Elias falou: o rodízio não foi à toa, né, Senhor? Morar na casa da viúva também não foi à toa. Eu estou com medo agora. Estou com medo. Por quê? Não sei. Eu estou com medo. O que faz um homem sentir medo? Não. Certeza do que foi prometido será cumprido. Que alguém fala assim: eu vou te pegar.
Agora ela falou assim, ó: eu te asseguro que amanhã, essa mesma hora, a tua cabeça, isso é certeza do que vai fazer. Não é um recadinho de papel não, irmãos. Fique de olho que eu vou te seguir. O cara fala: venha, Deus está comigo. Ele termina de fazer a obra totalmente necessária de restaurar o altar. O inferno todo perverteu e falou: eu quero certeza que você vai destruir ele. Por quê? Que a gente não consegue tocar. Tem que ter alguém que tenha representação real. Ah, você não entendeu? Porque a comida vinha do céu, mas a água foi a água era da terra. Ele passou pela consequência do que profetizou. Então, vai vir um aperto. Eu declaro que o Brasil agora vai vir para todo mundo. Sejam bem-vindos. Se é sofrimento é para geral, se é bênção é para geral. Quando um justo governa, o povo se alegra, todo o povo. O que faz o bem e o que faz o mal se alegra. Quando o ímpio governa, o que faz o mal fica mais feliz, e o que faz o bem fica titinho. Sabe por quê? Quem você é, principalmente nos dias atuais. Quem você tem sido. Então não foi a falta de fé não, meu amigo. É convicção. Quer dizer assim, ó, você pode correr para onde for. Acabou. O cara já anda assim, ó. Não, já anda dizendo: me lasquei. Para onde eu irei? E porque ele não lembrou de Deus, tem afronta que até isso é difícil a gente lembrar. Eu sei. Tem nível de ataque de Satanás que quando vem é tão certeiro o dardo inflamado que você esquece de Deus. Esquece inclusive o que Deus fez ontem na casa da viúva. Esquece o que Deus fez a semana passada no Ribeiro de Querite. Esquece tudo que Deus prometeu desde o dia que te chamou e cumpriu. Não tinha nome, não tinha história. Deus te deu nome, te deu história, te deu valor. Aleluia. Só que duas coisas que eu nunca preguei. O primeiro esconderijo de Elias, nós aprendemos que foi na caverna. Ou muito é focado na caverna. Só que antes dele entrar na caverna, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Ele caminhou como espaço de um dia. E lá, ele dispensou o seu moço. Diga: autorresponsabilidade. Quem causou foi eu, quem arca sou eu. Você leu isso, ele deixou o moço dele lá. Deixou o moço e falou assim, ó: se tem alguém que tem que morrer, quem profetizou foi eu, quem foi chamado foi eu. Você fica em segurança, que eu vou. A grande questão é que eu vejo um moço cometendo a maior irresponsabilidade de um moço que quer virar um soldado de excelência. Diga qual? Abandonar o seu senhor. Ah, mas foi ele que mandou. Ele também mandou Eliseu: fique aqui. Ele falou: não vou, importa que eu vá contigo. Não, fique aqui. Eu vou com o senhor. Eu vou ali. Eu também vou. Eu vou em outro lugar. Eu também vou. Eu vou. Não vou deixar, não vou sair, não vou mudar. Aleluia. Glória. Então, aquele moço, Nilcinho, era o nome dele que poderia estar na história. Só que na hora que o seu senhor, sendo responsável, bom lembrar, lançou para ele a oportunidade, ó: certamente Jezabel vem atrás de mim. Fica aí, que o problema é comigo, não é contigo. Ele ia dizer: meu amigo,
estou acompanhando o Senhor, comi do rodízio, e esse cara estava na casa da viúva também, esse miserável, porque só fala de Elias, mas estava Elias e o cara. Então esse cara viu tudo o que estava acontecendo, comeu do rodízio, comeu do pão, e na hora que Elias falou, viu a nuvem, e depois que quando viu o negócio apertando, ele falou, ó, volta para sua casa, fica aí, que eu vou ali, e foi. Ele falou, ó, meu senhor, já vi coisa demais, segue seu rumo, que eu acho que eu estou maluco, entendeu? E tem gente que é assim, acha que Deus não vai honrá-lo, porque a maioria da peregrinação teve vitória, mas foi mais guerra. Teve rodízio, mas após o rodízio, misericórdia. Teve alimento na casa da viúva, mas o menino morreu. A gente ficou lá em pânico, porque se Deus não tivesse ressuscitado, a nossa imagem teria, Eduardo, Dudu, durma não. Ah, você está orando? Me perdoe, não chamou a gente, pô? Coração, não durma não. Uma palavra dessa, irmão. Eu me empolgando todo aqui, você... Amém. Você vê a moça que estava dormindo, eu não falei nada com ela estava quase roncando ali, porque eu não conheço ela. Eu liberei, mas você eu conheço. Não? Pronto, glória a Deus. Pronto. Então o moço, ele teve uma oportunidade de ter seu nome escrito na história, mas ele aceitou o que Elias falou, fica aí, esse problema é meu. Esse problema é meu, eu vou resolver. É comigo e Deus. Um moço inteligente dizia assim, é nosso. Se perecer, eu experimentei do rodízio com o Senhor, não vou experimentar da guerra pior que venha, vamos junto. Eu vou, importa que eu vá, importa que eu esteja, importa que eu segure na sua mão. Eu não vou dar uma palavra, mas vou estar aqui do teu lado. Aí Elias vai, segue, no meio do deserto, ele vai deitar num pé de zimbro, e ele, amargurado, apaga, dorme. E aí vem a palavra que me chama a atenção. E subitamente é acordado. O que é subitamente? Inesperado. De repente. Não deu opção a ele, levante e coma. Não vai ouvir a história? Levante e coma. Uau! O céu é objetivo, irmãos. O céu lhe chamou para produzir, para ser, para cumprir. Quem fica contando história é você. O céu diz assim, bora, levanta, bora, anda, bora, come, vai, obedece, vai, se santifica. Aleluia. Glória a Deus. O cara acorda atordoado, Igor. Só que ele vê que voltou em uma porção maior. Pão e água. Comeu um monte de pão, bebeu água. Puf, dormiu de novo. Agora não foi mais subitamente não. Ele descansa tudo que se faz necessário. Ele desperta. Quem está lá? O anjo. Coma e beba, porque longa é a sua caminhada. Poxa, não podia ser um consolo? Alimento tem. Passar a mão na cabeça não. Dar jeitinho não. O céu vai cumprir. E se você resistir, o céu continua ali para proporcionar. Só não vai ser de acordo com a sua vontade. Vai ser de acordo com o que Deus estabeleceu. Então, uma hora você vai estar no palácio. Outra hora você vai estar em uma casinha de uma viúva. Outra hora você está dormindo debaixo de um pé de árvore.
Aí você vai dizer, vem cá, quem eu sou afinal? Deus me chamou para quê? Porque eu estava bem melhor. Eu só vejo as coisas piorando. Eu só vejo as coisas complicando. Quanto mais eu chego na obediência, quanto mais eu chego na santidade, quanto mais eu me aproximo, mais difícil fica. Está chegando em Horebe. Ah, você não entendeu? Está chegando em Horebe, o monte do Senhor. Esse caminho todo, essa trajetória toda, Elias se comunicou e ouviu a voz de Deus. Mas quando chega lá nessa peregrinação de 40 dias e 40 noites, aí ele entra na caverna. Quando ele entra na caverna, 40 dias e 40 noites, ninguém socorreu ele. Não teve pão, não teve água. E por que não teve? Simples. Tem momentos que você acha que é uma necessidade de coisas da terra, quando na realidade, se você está nutrido pelo céu, esqueça o que acontece aqui. Esqueça, o que você comeu foi suficiente. O que você recebeu de Deus foi o suficiente. Ele anda, chegando lá, ele entra na caverna. Chegando na caverna, que ele começa a dormir, uma voz forte diz: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Quando você está debaixo de uma grande perseguição, você quer estar num lugar que detenha da maior presença de Deus. Porque em todo lugar, ele estava comunicando com o céu, e o céu comunicando com ele. Mas na caverna não, ali é colo. Ali foi colo, você não entendeu. Elias, o que veio fazer aqui? Falou: ah, Senhor, olha como ele tem relacionamento. Ele já sabe. Ah, Senhor, eu estou angustiado. Aconteceu todas as coisas, houve um perverter absurdo. E eu, por misericórdia, pela tua mão, fiz isso, isso e isso. Ele vai e volta a dormir, o céu acorda novamente. Só que o céu diz assim para ele: sai daí! E diz assim, ó, põe-te de pé. Hã? De pé. Para, mimizento. Chamei para ser guerreiro. Chamei para fazer coisas grandes, notáveis, notórias, relevantes. Para! Esse medo também fez parte, mas eu continuo sendo o seu Deus. Eu continuo manifestando. Saia. E aí, meu irmão, quando ele sai, Deus diz assim: eu vou me apresentar para você. E passou uma nuvem, e passou um vento, e passou um fogo, e ele não estava. E nesse momento, nesse advento de forma especial, foi na brisa, suave. Quando encontra com o Eterno, no lugar seguro que Ele estabeleceu, Ele fala calmamente. Ele supre você. E Ele te diz tudo o que se faz necessário. Naquele momento, o Senhor vai dar direção para ele. E qual é a direção? Já deu. Foi bom. Tua peregrinação foi boa. Chegou até aqui. Agora vai ter que escolher um profeta. Vai ter que ungir um rei. Por quê? Já que limpou o altar, renova a safra. Ah, você não entendeu. Já que limpou o altar, renova a safra. Não bota qualquer um mais não. Não bota qualquer um mais não. Sem aparência. Porque aparência engana. É quem tem obra. É quem tem louvor. É quem tem quebrantamento. É quem tem um coração contrito. É quem tem coragem de se expor publicamente.
confessando sua miserabilidade, para ser quem Deus chamou. E o que falar dele? Uma história sublime, de um homem que podemos trazer os 3 estágios dele. O estágio da declaração, segundo a minha palavra, onde passava, todo mundo respeitava. Certa vez, foi enviado um pelotão de 50 soldados para perseguir ele. E esses soldados, só em tentar se aproximar deles, morreram. Só o capitão voltou. Veio mais outro pelotão. O terceiro veio e disse: ô meu senhor, eu estou cagado de medo aqui. Eu vim aqui por obrigação, não é porque eu quero ir atrás do senhor. Eu já sei que tu és homem de Deus. Por favor, eu tenho família. Falar, vai voltar vivo. Esse é o estágio do bem-estar de Elias. Segundo estágio, sai daqui, vai acabar a água para você. Uau! Agora Elias está no ribeiro e Deus disse para ele assim, ó, saia daqui, vai acabar a água para você. Por isso que a primeira coisa que ele pede àquela mulher é o quê? Me dê água. Agora esse profeta vai depender de uma viúva. Esse é o Deus que a gente serve. Ninguém é melhor ou maior que ninguém. Logo depois, o ápice vai escrever seu nome nos canons da história. As crônicas vão revelar quem ele é. Mata todo mundo, faz um reestruturar. A história de Israel é transformada. Aí vem Jezabel e fala, é comigo agora. Você não mexeu com qualquer pessoa. Você mexeu diretamente com o inferno. Que enquanto você está lançando palavras, farpas, discussões teológicas, fóruns, isso é besteira. Falando do louvor que não louva, falando do louvor que não glorifica, isso é o que o diabo quer. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não serve. Mas tem um monte de crente gostando. E o diabo não quer que o mundo critique esse povo. O diabo quer que a gente critique esse povo. Que tem umas músicas carnais sendo cantadas dentro da igreja. Que tem umas vigílias que roda dentro da igreja. Então o diabo quer que nós nos confrontemos, degladiemos. E o céu quer o quê? Diga, o céu quer altar. Não adianta eu estar em uma caverna, em uma cisterna, sendo alimentado por alguém que deu livramento, me dando um pão. Israel está com o altar no chão. Vai ter um determinado momento que uma convocação tem que ser feita, na nação inclusive. Que convocação é essa? Chamar Israel. Ouve Israel! É o quê? Se esse é Baal, faça. Se esse é Deus, veja. O que é que acontece? Dentro, o imperialismo das trevas, instituído em Israel, se deu por uma aliança. E a fraqueza da igreja se deu também por alianças. Por quê? Aliança determina tudo. Quem tem caneta autorizou, está valendo. Então, precisamos decidir nesses dias. Fazemos o quê? O altar está no chão. É a obra mais difícil. Observe que a obra mais difícil dele, que foi após essa obra, ele sentiu medo. Restaurar o quê? Porque enquanto tiver só a seca, agora quando falar de altar,
Aí o inferno fica perturbado. E o altar foi restaurado. E Deus mudou a realidade, Deus mudou a história. E Deus volta a falar. Porque quando Deus volta a falar, a voz do diabo é percebida imediatamente. Quando alguém está com intenções que parecem boas, mas o altar está de pé. E rapidamente o discernimento invade a igreja. Parece uma ideia boa, parece uma intenção boa, mas aí a gente aprendeu a examinar, a discernir, porque o Espírito Santo nos concedeu, porque o altar foi posto de pé. O altar sendo colocado erguido de pé, vai dar livramento para mim, para você, para nossa casa. Um altar firme, constante, desbravador, corajoso, ele vai fazer com que a sociedade respeite e tenha medo. Tenha medo? Tenha medo. O povo está sentindo medo. Então esse é o Deus que faz o povo amar, mas também faz o povo sentir medo. E por que é muito mais fácil sentir medo do diabo? Diga, por causa do altar. Por causa do altar. Derrube o do mal, levante o do bem. Mas eu vou sentir medo, mas vai estar com Deus. Do que adianta ter uma falsa paz? Do que adianta ter uma falsa paz, uma falsa calma, um falso realizar, e não ver naquele grande dia o som da trombeta, não ouvir a trombeta, não ver em meio às nuvens o cumprir daquilo que o mestre estabeleceu quando declarou que ia preparar o lugar e voltará. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Dependência, confiança e medo fazem parte. Fazem parte da caminhada. Fazem parte da peregrinação. Em que estágio você está? Dependência? Confiança? Ou medo? Ou os três? Você está sentindo o quê? Aí eu vejo as coisas muito difíceis. Sim, eu estou perguntando se está com medo ou está deixando de confiar. Porque dependência é real na vida de Elias. Confiança total. Agora o medo foi Elias cheio de Deus, que sentiu o medo. E ele não queria morrer em qualquer lugar. Ele tinha certeza que ia morrer. Mas ele falou, mas eu não morro no palácio de Jezabel. Uau! Eu não vou morrer no palácio. Eu não vou morrer no lugar que ela leva os profetas para sediar. Se é para morrer, eu morro com meu Deus. Eu estou com medo, mas eu continuo com meu Deus. Não vou diminuir a expressão da pregação, porque eu estou com medo. Eu estou com medo e vou pregar dessa forma. Eu estou com medo e vou falar dessa forma. Eu estou com medo e vou fazer o nome de Jesus ser exaltado. Aleluia. Feche os olhos. Adore a Ele. Aleluia. Ele tem um ribeiro. Ele tem um ribeiro, Ele tem tudo o que se faz necessário. Ele é suprimento, Ele é socorro. Ele é suprimento, Ele é socorro, Ele é água, Ele é pão. Aleluia. Exalta ao Senhor, meu irmão. Faz. Você precisa ter experiência com o Senhor. Espírito Santo, invade esse lugar com tua presença. Queremos ser cheios. Queremos ser cheios.